conversa de hoje do Dicarte é com o Procurador de Justiça, aposentado José Everton. O tema Direito e Justiça. Mas antes um lembrete, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Procurador, obrigado por sua presença aqui conosco. Prazer é meu. Por que nem sempre o direito é justo? Eu, nas minhas conversas, eu não gosto da palavra dogmática, né? Nem gosto de fazer afirmações ou negações dogmáticas, né? Eu sempre trabalho pela dúvida, né? Ao longo da minha vida, à medida que eu amadureci, eu fui cada vez mais duvidando das coisas, né? Então, quando você me pergunta isso, eu digo, direito nem sempre é injusto, eu nunca diria isso. Eu acho que há uma relação de reciprocidade entre o direito e a injustiça. Talvez as pessoas não concordem comigo, mas eu acho que há. Porque ao longo da história, nós vemos que os grupos de dominação construíram as normas exatamente para que elas deem sustentação aos seus interesses. Eu dou um exemplo para vocês rápido, para não ser demorado. Lá no Código de Hammurabi, lá na Babilônia, Hammurabi, aquele rei Hammurabi, um dia ele resolveu fazer um código. Um código de quê? De normas. Mas para quem? Para atender aos reclamos da população sofredora, dependente, pobre? Não, para exatamente estabelecer e normatizar os seus interesses. Então isso se deu com eles. Isso se deu lá na Babilônia de Hammurabi, isso se deu no Egito com os faraós, com os assírios. Se você vai para a democracia ateniense, né, você diz, mas eles foram democratas. A democracia dos atenienses que excluía o povo todo, excluía as mulheres, excluía os estrangeiros, excluía os trabalhadores do campo, excluía os representantes até do comércio. Então eles eram livres, né, para pensarem, entendeu? E criar e construir a democracia deles. Então, o direito sempre carrega essa marca de injustiça, na minha concepção. Tá certo? Professor, então, que interferências fora da área técnica podem tornar o direito injusto? Essa também é uma pergunta que me causou admiração. Interferência que pode causar o direito injusto. O direito é injusto porque ele é a criação humana por obra dos próprios construtores dele. Então, eles não criam interferência, eles já estabelecem as normas visando estabelecer seus privilégios. Então, eu não vejo que haja nenhuma, como você fala, nenhuma área técnica, né? Sim. Nenhuma área técnica, mas se não, e nenhuma interferência propriamente dito, mas sim a existência, a situação que é fácil de ser observada, né? De um grupo grande, embora minoritário, que construiu e produz e reproduz o direito no sentido dos seus próprios interesses. Mas veja bem, quando a gente fala de interferência fora da área técnica, eu imagino que a gente diz assim, por exemplo, a lei é para ser aplicada a todos, isso é um princípio republicano, mas muitas vezes se reclama de interferência política nos julgamentos, por exemplo. Como é que o senhor vê essa... Sim, eu diria o seguinte, não só no sistema republicano, mas universal, mais do que republicano, universal, aquele princípio do artigo 5º da Constituição, da igualdade, né? Ela, na minha visão, ela é teórica, ela é retórica, né? Todos são iguais perante a lei, independente de raça, de religião, de credo, de tudo isso está dito lá, que é uma reprodução de outras constituições do mundo, né? Mas aquilo é teórico porque... Eu nem gostaria, mas vou citar o próprio Marx, né? O Marx disse que se é direito é falso, né? Essa é uma frase que ele timbrou, né? Então, o direito termina sendo uma ideia, o direito é uma ideia,
tá certo? Uma ideia que se concretiza através de normas, através de atos, através de decisões, não é? E que carrega marcadamente esse lado privilegiador. É assim como eu vejo. Quando a lei fala em que todos são iguais perante a lei, isso é um programa. Marx falava em programa. Nós já temos um programa de que o programa da igualdade, ou o programa da fraternidade, ou o programa da liberdade, como diziam os revolucionários, né, franceses, né, mas que no fundo isso veio sempre para privilegiar alguns. Por que isso foi dito lá na Revolução? Aquilo foi dito pelos burgueses, quer dizer, representando da burguesia, que naquele momento se levantaram contra o poder obsessivo da realeza, da nobreza e até do clero, né? Era tudo isso, né? E então eles conseguiram vencer, foram vitoriosos, mas depois o próprio poder central se restabeleceu através de Napoleão Bonaparte, e depois, e aí ele manteve até ele ser vencido, e assim vai a história, né? Essa interferência, ela não existe na realidade, porque você pode falar que o Poder Judiciário decidiu por interferência de políticos. Podemos dizer que na prática isso pode existir, mas na realidade o Poder Judiciário, como um segmento do Estado, né? O Estado tem 3 poderes, né? Ele decide exatamente dentro dessa visão de interesse. Eu acho que a justiça é lenta, a justiça é tardia ou tardeira, como quiser chamar, mas há um propósito, né, de privilegiar. Se você for estudar, por exemplo, a história do Supremo Tribunal Federal, que existe um livro muito bom sobre isso, do jornalista Vila, aquele jornalista Vila de Campinas, e que aparece no Jornal da Cultura, você vai ver que a história do Supremo é uma história em que ou se colocou a favor, ou ele foi submisso ao poder maior, que era o poder do Estado, momento no tempo de Floriano, que foi um verdadeiro ditador, né? Procurador José Everton, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. A todos, muito obrigado. Obrigado.